Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leopoldo. Então, nesse tutorial eu vou falar um pouco da relação e como vocês podem desenhar todos os caracteres em caixa baixa. Bom, então vocês já desenharam o N e O e agora a gente vai desenhar todas as outras letras. É muito mais para mostrar as proporções e quais são as partes que vocês podem utilizar do que eu fazer o treino aqui do desenho. Mas vamos lá. Então, com o N e O, eu vou fazer aqui nessa tipografia sans. Vamos lá, vocês podem fazer o P. Então, o P aqui já está desenhado. Então, o que tem? Olha só, Command Shift C. Vou trazer o N para mostrar. Olha lá, olha como o N é quase a mesma coisa do P. Então, quando eu fui desenhar esse P, eu peguei o N, peguei o O, e eu fiz essa mistura desses dois. E é claro que aí eu faço algumas pequenas edições. Olha lá, Command Shift C, trago o O aqui para vocês verem. Então, vocês estão vendo que o O eu acerto a largura, olha como a parte inferior é muito igual, só que aí eu avanço um pouquinho para fazer essa curva. Então, eu pego um pedaço do O, um pedaço do N e consigo fazer o P. Obviamente, depois eu pego e trago aqui embaixo. Vejam como repousa nas duas saliências. Isso, então, a gente vai ter a relação de outras letras. Então, por exemplo, L, I. O L nada mais é que essa haste até lá em cima. Como uma caixa é uma sem serifa, nada mais é nessa, é somente uma reta. Já o I, ele é somente até aqui a altura de X, e depois o pingo, que ele é um pouco mais largo que a haste retangular. A gente vai agora para o A. O A é uma das letras bem interessantes, que é uma das letras mais importantes da língua portuguesa, né? Que mais aparecem. Que mais aparece é o E e depois o A. Bom, mas aqui a gente coloca, então, como ela deriva? C do N. Então, vejam só como, a partir da estrutura do N, nós temos aí toda a possibilidade. Vou tirar aqui algumas coisas que ajuda vocês verem melhor, né? Então, como é possível ver aqui, como o desenho do N, a reta e a curva é muito próximo, então a partir dela que foi. Quanto ao bojo, olha como isso, ele avança até metade da haste do A. Algumas tipografias o bojo pode ser maior, mas nesse desenho que eu fiz tem essa característica. A terminação do A, ele faz esse acabamento. E isso a gente vai ver em outras letras, como o J, como o F e assim por diante. Claro que em dimensões maiores ou menores, mas isso daqui a gente vê a estrutura do A, que ele deriva do N. Então, vamos aqui, o B. O B é o mesmo caso do P. Vou colocar até o P aqui ao lado. E o P é o mesmo caso do D, né, e do Q. A gente vai ver que existe uma proximidade muito grande entre essas letras. Porém, o jogo de curva delas tem algumas diferenças. Se eu pegar, por exemplo, ó, e a terminação dessa, olha como é esse encaixe. Se eu pegar, por exemplo, o P e o B, tem uma relação mais próxima, porque eles estão já na mesma posição. Ó, Command Shift C, P, então tem quase o mesmo encaixe, né? Porém, ele vai ter, mas a largura é a mesma. Se eu pegar, por exemplo, D, ele vai ter, vou colocar aqui o P para vocês verem, eu vou rebater. Ele tem a largura próxima, a largura da letra próxima, mas olha só como o encaixe é diferente, né? Então a curvatura toda ela toma uma outra forma, um pouquinho mais para baixo. Deriva um pouco daquela coisa da posição da caneta, né? Então, como vocês podem ver. Então, o D, vocês fazendo, este acabamento, ele é muito parecido com o U. Então, ó, Command Shift C, U. Então, vejam só como ele é muito próximo ao U. E o Q, ele tem uma proximidade muito grande com o D.
Tá aqui. Ó, a curva é quase igual, pouca diferença. Bom, então vocês viram que essa daqui é a relação, mas tem posições bem sutis entre eles. E a gente vai ter assim, então, olhando para as letras que são irmãs, então ó, vou colocar o A aqui nesse balaio do N e do A. Aqui a gente tem outra, né? Quando eu pego, então, por exemplo, o U, ele tem uma proximidade com o N também, que o U ele pode ser exatamente um N invertido, né? Com pequenas alterações. Então, nesse caso, eu acho que eu até optei fazer algo que é a mesma coisa. Então, olha só, é a mesma coisa mesmo, tá? Então, isso é o U. Quando a gente vai pegar, então, já fizemos o A, B, agora tem outras irmãs que é C, E, que elas vão derivar do O. Então, se eu pegar o O, olha como é a letra E. Para algumas pessoas eu falei várias vezes disso, né? O E, ele não é somente um corte no O, ele é um pouco mais curto. E olha como nesse caso, nesse desenho, a terminação sai um pouquinho. Então, quando vocês forem desenhar, como tem essa relação. Se você fez o E, fazer o C é muito próximo, ó, como a gente fez C, C, olha só, ele mantém a mesma largura, essa tipografia, o C é um pouco mais curto, mas existem algumas que é exatamente a mesma, o mesmo acabamento. Isso vai depender um pouco de como vocês estão desenvolvendo, mas essa proximidade dessas três, né, elas derivam do O. Então, a gente já fez A, B, C, D, E, F, agora a gente vai ter F. O F, ele tem uma relação com o T, ou seja, vocês sabendo onde estará esse traço, eles vão ser relativamente os mesmos, ó, como aqui, ó, quase o mesmo. O do T é um pouquinho mais longo que o F, porque a relação está aqui em cima. Esse acabamento do T, ele tem uma aproximação com o A. Então, esse acabamento do A, ele é muito mais curto, né? Mas olha só como ele tem aí um desenho próximo ao A, né? Então, a gente estuda isso. Então, este acabamento vai ter uma relação também aqui em cima. Então, não é a mesma coisa, mas a gente pode citar aí uma relação. Olha como é mais curto e tal, mas a gente pode sentir um pouco dessa curvatura. O F, ele vai até lá em cima, até a linha da ascendente. Quando a gente tem esse acabamento, então logo eu lembro o J. O J eu sempre recomendo fazer bem curtinho para ele não encostar em outra letra. E o J ele vai ser totalmente igual ao I. Então é o I que desce até aqui embaixo com um acabamento muito próximo do F. Então a gente já tem F, agora a gente vai para o G. O G, temos dois tipos de G. Esse G que eu desenhei, só para reforçar que ele não vai, essa forma aqui, né, que é circular, ela não vai até lá embaixo. Olha como ela é menor, aí a voluta, né, esse movimento todo, ele vem aqui, repousa na linha de base e vai até lá embaixo. Então, essa é um pouco do desenho dele. Então, isso daqui é algo muito próprio dessa tipografia. Quando é outro desenho, então ele vai seguir encarando a área toda e a descendente vem até aqui embaixo. Então, o G ele é muito ele próprio. O que é importante saber essa medida, e essa medida ela é um pouquinho menor ao O. Então, se a gente pegar aqui o O, a gente sabe que a largura é 86 e 67. Olha como, ó, 64 e 83. É um pouquinho menor, né? Tem algumas tipografias que forçam o tamanho para ficar tal qual. Então, isso vai depender um pouco de como vocês estão vendo. A mesma coisa, ó, 75 e 67, que é exatamente esse daqui. Então, a gente sempre vai medindo, né? Conforme a gente vai desenhando.
O H é muito simples de fazer. O H nada mais é que o L, que está aqui, mais o N. Então, ó, temos o H. O I e o J falamos. Então, J falamos. Agora vem o K. Antes, aí tem o K, L já falei, M, N já falei. E aqui, ó, vou falar do K. Antes de falar o M. O M, ele na verdade, é uma repetição de dois N's, mas está vendo que a largura, para não ficar tão largo, a gente diminui um pouquinho ele, né? Então, essa daqui mostra como ele, se eu fosse repetir o dois N's, ele ficaria muito largo. Então, é como eu pego, somo e diminuo um pouco. Então, OPQ. Então, falta falar antes de falar do K, tem o R. O R, ele também vem do N. Vendo? Só que a gente faz o R um pouco curto, porque se eu fizer ele muito longo, ele vai criar muito espaço. Então, eu pego o N e deixo ele um pouco mais largo e um pouco mais curto. Porque aí, na hora de encaixar, não fica tão longo isso daqui, ia ter uma leitura melhor do R. Então, vou fazer, falei do S, do T já falei, tem o V, W, X, Y, Z. Bom, o K, ele é uma junção do L, só que aí ele vai ter um desenho próprio, que a gente vai começar a falar das diagonais. Então, deixei aqui guardadinho todas elas, porque aqui o desenho a gente tem que ver que dentro do que eu fiz, ele tem um encaixe primeiro desse e esse. E é normal diminuir um pouco, porque diagonais, a relação dela ó, 83, e como essa daqui, ó, 70, essa daqui ela é mais fina. E aqui, ó, 81, e ela desce para 82. Então, esses recursos vão acontecendo. Então, isso no K, e a gente vai ver no V, ó, vai para 85 e vai descendo, ó, para 73. Essa diferença faz com que a gente jogue mais para baixo esse encontro para ficar menos preto aqui. O W nada mais é que são dois V's, só que é o mesmo recurso. A gente diminui um pouco ele para não ficar tão largo. O Y é uma variação do V. Olha lá como a gente encaixa o V e faz esse terminal. E esse terminal é um pouco do F, do A, do J, de todas essas letras. O X, ele tem uma coisa muito importante, que ele tem um leve desencaixe. E também mais largo aqui e menos largo. Então, ele vai diminuindo. E tem esse desencaixe que auxilia na leitura. O Z, ele é bem simples de fazer. Sabendo a medida horizontal, que é 67, vou aplicar 67 aqui, 67 aqui, e eu vou fazer uma diagonal que encaixa. Mas aí, essa diagonal, ela não precisa encaixar aqui. A gente vai fazer descer um pouquinho para poder encaixar melhor. E é isso que eu fiz, mantendo uma largura que é menor que uma haste vertical. E a largura da letra, nesse caso, nessa tipografia que eu desenhei, olha, ela é um pouquinho menor que um N. Tem algumas que são iguais ou menores ainda. E o S é uma letra um pouco mais difícil de desenhar, mas tem algumas dicas. Primeira coisa, a largura dela deriva do O. Então, viram como se encaixa muito aqui no O. Então, sabendo aproximadamente como é esse encaixe, vocês já sabem como são. Mas o início do desenho, muitas vezes, é legal pegar a letra C, porque olha como a parte superior do C nós pegamos, a gente joga aqui em cima, pega esse pedaço, coloca embaixo, e aí faz a união e vai tentando achar a melhor maneira de unir. Mas tem uma relação com o O e o C. Bom, então aqui deu para cobrir
acho que todas as letras, vocês podem ver que tudo isso a gente consegue fazer aí uma relação. É isso aí, então. Valeu, pessoal.